Aqui tá legal. Aí você tinha falado ex-lutador, eu acho que todos nós somos lutadores eternos pela vida, né? Então, eu comecei desde muito cedo com o judô, depois fui para o jiu-jitsu, acabei indo para o kickboxing. Então, são coisas que às vezes as pessoas me perguntam qual é melhor, né? Daí eu sempre pergunto assim, a melhor para quem e para quê, né? Porque todas as artes que eu pratico e que eu pratiquei até hoje me fazem muito bem. Então a gente só tem que escolher o que vai se encaixando na nossa vida. E eu, como não querendo vender meu peixe, mas eu uso isso no dia a dia. E eu Sim, enxergo isso, vamos supor, numa situação que você falou que aconteceu no carro, é a situação mais comum e isso está dentro da nossa cabeça. E acontece com todo mundo tem essa vontade, de repente, de fazer isso em alguns momentos. A diferença está em você entender que aquilo tem consequências muito graves, se você fizer. E se você, de repente, faz aquilo, pode ser que aconteçam coisas na sua vida que você não vai poder mais consertar. sim. E a partir do momento que começa a acontecer isso na sua vida, em tudo na nossa vida pessoal, você vai vendo que você, cada vez mais você tem que solucionar os problemas, né? E não fugir dos problemas. Então, na luta a gente usa o termo técnico nisso daí. A gente tem que sempre conduzir a nossa luta tecnicamente. Toda vez que você age por emoção, ou seja, fica bravo ou acontece alguma coisa, você acaba explodindo, você acaba gastando mais do que você pode, gastando mais energia, errando e acaba perdendo no final. Então, por isso que Pedro, eu acho que são. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe que eu estava muito curiosa de saber de onde vem essa palavra artes marciais? Uhum. Por que se chama assim? Eu acredito que marcial deve ser. Eu teria que ver o Ah, significado mas eu já vi, da eu posso te palavra ao pé da ajudar. letra. Você deve ter consultado. Artes Deve ser marciais vem. alguma É, coisa é oriental. um tema, assim, um nome, uma nomenclatura ocidental, porque ela veio de Marte, que era o deus da guerra. Hum, hum, Aí, artes, porque eles consideram isso artes marciais. Artes são as lutas, né? São as uhum. habilidades de guerrear e de lutar. Então, e são ensinadas por Marte, que era na mitologia grega e romana, Marte. Então, vem marciais. Achei Vivendo, legal. eu já achei que era alguma coisa do Oriente, né? Não do É, Ocidente. então, aí você Uhum. falando, aí a gente voltando lá, né? Eu acho que todas as artes marciais elas devem os atletas devem treinar o controle, né? O controle emocional, é isso que você estava falando. Esse é o objetivo, né? Sim, Se a gente pensar assim, o judô ele veio do jiu-jitsu. E ele veio numa época onde tudo era meio que jiu-jitsu, né? Na época que eles chamavam. E aí cada escola de jiu-jitsu era especializada em um tipo de arte. Uns com bastão, uns com espada, uns com mãos limpas. E aí o mestre Jigoro Kano, na época, que foi o criador do judô, que colocou o judô nas Olimpíadas, ele teve uma ideia, porque ele via que as pessoas ficavam altamente disciplinadas e muito fortes, tanto mentalmente quanto fisicamente. Só que muitas vezes eles se tornavam só brigões, só pessoas fortes mentalmente, fisicamente, que eram arroceiros. E aí ele entendia que se você educar uma pessoa baseado nos ensinamentos das lutas, aí você pode construir um cidadão de verdade para beneficiar tanto ele como as pessoas que estão ao redor dele. Então essa foi a ideia do judô quando ele foi criado e saiu do jiu-jitsu, né? Hoje o jiu-jitsu então o jiu-jitsu ele é oriundo do judô, ou o não, contrário? o O jiu-jitsu ele é muito contrário. antigo, né? Ele vem da Índia, eles não tem Da muitos relatos. Índia, isso. Relatos ainda de como que veio, se foi para a Índia, foi para a China, aí se desenvolveu no Japão,
mas o jiu-jitsu que a gente faz hoje é um jiu-jitsu brasileiro, que veio um japonês para cá, ensinou a família Gracie e Ah, acabou é o ensinando Conde Coma, né? Conde exatamente Coma. onde como ele acabou ensinando outras famílias também, não foi só a família Gracie. E eles, na época, o Jigoro Kano, ele pegou, ele queria colocar o judô nas Olimpíadas. E aí, e na época, eu acredito que não chamava judô ainda, talvez chamava jiu-jitsu ainda. Eu não sei disso como que era naquela época, mas era por cartas que eles mandavam. E aí a família Gracie foi uma que foi beneficiada por esse aprendizado. E aí, como ela foi beneficiada, eles tiveram toda uma logística. Um dos filhos dos criadores, que foi o Carlos e o Hélio Gracie, criou o UFC e colocou um irmão dele para lutar. E aí que começou a ser conhecido mundialmente. Então, eles vendem essa tese de que o Hélio Gracie, que aprendeu com o Carlos Gracie, que aprendeu com o Conde Koma, modificou essa técnica. Veio uma técnica japonesa para cá e os brasileiros também tiveram essa modificação. Do mesmo jeito que chegou no Japão, eles melhoraram, chegou aqui no Brasil, eles melhoraram, e hoje em dia, no mundo inteiro, o tipo de jiu-jitsu que a gente faz é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu. Eu acredito que tudo isso foi por causa da família Gracie, porque se não tivesse a família Gracie, talvez não chegaria no tamanho que a gente está hoje e na eficiência que tem, porque evoluiu muito, né? O esporte vem evoluindo muito, desde a época que eles iniciaram, começaram a ter campeonatos, e começou a sair o pessoal do Brasil para ir para o exterior. Então, aqui no Brasil, de repente, um faixa preta é um faixa preta de jiu-jitsu. Mas se você for nos Mas Estados Unidos, é o que eles chamam de jiu-jitsu é o brasileiro, né? jiu-jitsu brasileiro, exatamente. Então, se você for É, no exterior, faixa preta de jiu-jitsu, eles têm um valor muito grande. É porque no Brasil sim. é muito, né? Então, eles dão muito valor, porque realmente o nosso jiu-jitsu é diferenciado do jiu-jitsu que se fazia antes, né? Teve essa diferença. Então, basicamente, assim, a curto modo, a história é basicamente essa. Mas o judô ainda continuou. E eu não sei ao certo como que era, mas eu acredito que a família Gracie ainda teve uma luta muito grande para não deixar o judô engolir o jiu-jitsu aqui no Brasil. Entendi. Eu acredito nisso, porque como veio do mesmo lugar, eu acho que a confederação, não sei quem organizava isso naquela época, falou, não, é tudo judô. E eu acho que a família Gracie falou, não, isso que a gente aprendeu não é judô, isso é jiu-jitsu, porque é baseado em defesa pessoal e a gente faz isso para mostrar que a nossa arte é mais eficiente, porque antes não era esporte, hoje é um esporte, né? Antigamente era uma briga para mostrar qual arte era mais eficiente. Então, qual lutador era mais eficiente. Tanto é que hoje em dia todo mundo entra com. Teoricamente tem as escolas, mas todo mundo treina tudo, né? Antigamente eram bandeiras, era tipo, como se fosse assim, para você entender melhor. Era o voleibol contra o basquete, contra o futebol, para ver qual Sim. modalidade era melhor. Antes era assim: era o jiu-jitsu contra o karatê, contra o kung fu, contra o boxe. E aí eles faziam as lutas para realmente mostrar quem era melhor naquilo, né? Então, É, Pedro, o jiu-jitsu, ele, ele porque o kickboxing ele é só de pé, né? Ele não tem, mas o jiu-jitsu é uma luta que ele tem que controlar, tentar controlar o adversário. Ele usa a força do adversário contra ele, contra o adversário, é isso? para você entender melhor, o Ah, jiu-jitsu, todas as artes terminam, começa o jiu-jitsu. Ou seja, é uma arte de domínio. Então, a hora que o adversário cai no chão, então vamos supor no boxe, deu um soco, caiu no chão, acaba, né? No judô, deu uma queda, acaba. No jiu-jitsu, a partir daquele momento que você cai no chão, você começa a desenvolver o jiu-jitsu, que a gente faz a guarda com as pernas. Então, entendi. para quem assim, olha de longe, não entende, mas o objetivo é o quê? É você dominar o seu adversário, até ele desistir ou até você vencer. Até ele, tipo, de repente desmaiar, alguma coisa assim, mas assim, você tem que dominar o seu adversário. Vai segurar. Então você acaba usando a força do seu adversário, porque com alavancas, uma pessoa menor consegue, de repente, ganhar de uma pessoa maior. É isso
eu ia te perguntar, tem assim uma influência de pessoas que, por exemplo, são maiores ou mais pesadas? Isso influencia? É que você sim influencia. Se você pega um cara grande, forte, e ensina a técnica para ele, fica bem difícil de você ganhar, porque daí é um cara com força. Mas historicamente o jiu-jitsu ele foi desenvolvido, pensa nos vikings, eles eram muito grandes, eles iam lá pro Oriente cheio de espada pesada, grande, eles chegavam lá destruindo tudo. Aí de repente os orientais, os indianos, eles eram menores, com umas espadinhas pequenas e leves, então eles usavam essa técnica de velocidade para conseguir vencer uma pessoa maior e mais forte. E aí, Entendi. esse tipo de técnica foi desenvolvida, foi adaptada para um combate corpo a corpo, sem uso de armas, que é o jiu-jitsu que a gente faz hoje, que você usa, teoricamente, a força do seu adversário para você potencializar a sua força. Então, por isso que o jiu-jitsu ficou tão no outdoor, assim, por essa eficiência. É, o que quer dizer a palavra jiu-jitsu? Jiu-jitsu é arte suave. Arte suave. Arte suave. As pessoas fazem força, né? Todo mundo pensa isso, né? Mas a ideia de ser uma arte suave é você estar usando essa força do adversário como se fosse uma dança. Você se posicionando cada vez mais para você conseguir vencer o seu adversário. Então, por isso que teve a mudança para o judô, foi justamente por causa disso, porque a arte suave fica só luta. Isso a gente. Sim. Aí a ideia do Jigoro Kano era colocar judô porque ficou caminho suave. Ele colocou o do é como se fosse uma doutrina, como se fosse uma maneira de educação das pessoas. Porque o jiu-jitsu ele estava entrando em decadência na época, porque se a gente puxar lá onde aconteceu isso, já o Japão chegou uma época que ele era como se ele vivesse em guerra civil. Ele era fechado para os portos. E quando teve a abertura desses portos, que o Japão pôde se comunicar com o pessoal de fora, entrou arma de fogo. Antes o comerciante ele contratava um samurai, que era um cara super caro, com uma espada para ele defender o seu comércio. E aí, quando entrou a arma de fogo, o comerciante não precisava mais de um cara tão caro assim. Ele podia pôr um cara mais barato com uma arma. E aí, a decadência, teoricamente, do jiu-jitsu no Japão, dos samurais, começou aí. Porque muitos se infiltraram na sociedade, Era uma arte dos samurais, né? muitos fugiram e muitos viraram arroceiros. Eles participavam de circos, eles iam andando de cidade em cidade, fazendo rinhas. Então, por isso que ele começou a ser mal falado, por essa situação. Sim. Então, foi uma coisa histórica. E aí, as artes marciais começaram a se organizar. Eu ainda acredito que o Jigoro Kano foi um fator fundamental para todas as outras artes marciais que surgiram também, que começaram a organizar, falar, não, peraí, a gente não pode ensinar isso para todo mundo, a pessoa tem que ter uma certa disciplina para poder aprender. Eu não posso só formar um soldado muito forte, ele vai sair por aí fazendo todo o mal que ele pode fazer. Então, Ó, basicamente, o Paulo, eu acho que ele entrou agora, ele está perguntando o que nós já falamos, mas a gente responde, ó, jiu-jitsu veio do judô ou o judô veio do jiu-jitsu? não, o judô veio do jiu-jitsu. É um braço. Pronto, Paulo, está respondido. Bom, porque os budistas, né, eles impediam, né, a posse de armas, então eles tinham que se defender e aí desenvolveram essa luta, né? É que se a gente for pensar no mundo todo, sempre teve guerra, né? Sempre teve o confronto entre um ser humano e outro. Então, hoje em dia, a gente dá nomes, né? Mas quem escreveu esses nomes na época, a gente fala de jiu-jitsu como se todas fossem jiu-jitsu. Mas eu acredito que se desenvolveu em vários lugares assim do mundo e de maneiras bem parecidas, né? Bem parecidas. Então, tinham pessoas lá no Japão, tinham pessoas aqui no Brasil. E aí, quando os portos se abriram, que os navios começaram a ir de um lado para o outro, e aí sofreu uma influência muito grande uma da outra. Aí, hoje em dia, com a internet, depois que teve, sei lá, o avião que começou, as influências ficaram
muito maiores. Então, eu acho que sempre foi copiado um do outro. Então, é muito difícil você falar assim, tipo, essa pessoa realmente criou isso. Então, o jiu-jitsu não se sabe como foi. O judô a gente sabe que foi uma pessoa que foi Jigoro Kano, que ele criou, ele treinou com 2 mestres de jiu-jitsu, e por ele acreditar que a arte era muito eficiente, ele acreditar que isso era muito benéfico para o corpo e para a mente do ser humano, mas ele tinha que colocar uma educação. Ele era professor de filosofia, ele era de uma família de uma alta classe, e ele era envolvido com a política do Japão. E os Jogos Olímpicos, se eu não me engano, em 1864, ia ser o judô ia entrar como esporte de apresentação. Então a ideia dele era essa, para colocar. Só que para ele colocar o judô como esporte de apresentação nas Olimpíadas, ele tinha que ter em tantos países. Então ele começou a pegar o navio e começou a jogar os alunos dele para vários países do mundo todo, e o Conde Koma chegou aqui no Brasil, acredito que com uma intenção dessa, de povoar e de disseminar esse judô, esse jiu-jitsu, porque na época eu acredito que eles saíram de lá como jiu-jitsu, mas os próximos depois mudou o nome. Eu não sei dizer ao certo se já saiu com o nome de judô lá, mas daí muitos se perdiam, né? Imagina, saiu o japonês de lá, sem falar a língua que chegava no lugar. E aí eles iam se perdendo, né? Muitos trocavam de profissão, paravam de ensinar a luta e vão virar agricultores, começavam a trabalhar em outras coisas e se perdiam. Perdiam o contato, porque o contato era feito por carta naquela época, de navio. Então, basicamente, esse foi o início de tudo, né? Pedro, quais são as habilidades que o jiu-jitsu desenvolve na pessoa, as melhores, as maiores? Eu estava lendo aqui, desculpa, pergunta de novo, por favor. Não, eu acho que é o Paulo que estava querendo, depois então a gente responde, ele estava querendo saber um pouco sobre a vinda do jiu-jitsu para o Brasil, Jigoro Kano, quando veio para a Marinha. Você conhece? O Jigoro Kano foi o criador do judô. Eu acredito que ele não veio para o Brasil. Eu não sei historicamente se ele veio. Eu sei que o Conde Koma ensinou para a família Gracie o jiu-jitsu. E o Conde Koma era aluno de Jigoro Kano. Era um aluno direto. Mas Sim, fora o Conde sim. Koma, outros japoneses vieram. Outros vieram para ensinar também. E até a família Gracie teve lutas contra japoneses também. Teve japoneses que vieram representando o judô Sim. contra o jiu-jitsu, na época contra o jiu-jitsu, e teve o Kimura, que acabou vencendo o Hélio Gracie numa luta de 3 horas e alguma coisa, e o golpe ficou conhecido até hoje como Kimura. A gente ensina o golpe com o nome do japonês que finalizou o Hélio Gracie, né? Nessa chave de Kimura. Então, quais são as maiores habilidades que o jiu-jitsu desenvolve? As habilidades. Por exemplo, não sei, reflexo, hum, rapidez, força. o jiu-jitsu ele desenvolve diversas habilidades, mas talvez para mim assim, a habilidade de resiliência ali, de você suportar uma pressão. Eu até brinco com meus alunos que eu falo que quando você está treinando jiu-jitsu mesmo, quando você está numa situação difícil, é como se você estivesse num lago bem gelado, cheio de piranha em volta de você. E você com um machucadinho na mão, sangrando, então você está tampando o seu machucado, para as piranhas não te pegarem. E em cima do lago tem um monte de abelha querendo te pegar se você sair, você com um canudinho respirando. Ou seja, você tem que desenvolver muita paciência, você tem que ter muita calma, você tem que ter muita resiliência, você aprende a deixar o seu orgulho de lado, você lida com o seu A ego de uma deixar o maneira. orgulho de lado. É aí que você aprende também a deixar ser. Porque eu li aqui que uma das qualidades que eles desenvolvem mais é a humildade. Que é meio, Que todas as palavras trabalha. são meio juntas, né? Você tem que ser um cara humilde para você ir para frente na vida. Mas assim, o orgulho, eu acredito que ele é a causa de todos os males da nossa vida. Você é um Sim. cara orgulhoso, um cara rancoroso, você acaba não evoluindo, né?
você ficar guardando as coisas. Então, e no jiu-jitsu, vou por agora, eu tô com 43 anos. Eu já tive 30 anos. Então, o melhor cenário da sua vida talvez seja você com 30 anos. Você é muito forte, você tem habilidades muito boas. Você só tem menos paciência. E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo. E eu acho que a dificuldade, não só no jiu-jitsu, mas em diversos esportes, é as pessoas darem continuidade ao treino. Porque depois que você não é mais forte, muitas pessoas falam para mim assim, eu falo, vamos voltar a treinar, eles falam, não, eu preciso fazer musculação, eu preciso comer direito, eu preciso organizar meu tempo para me voltar a treinar. Eu falo, então nem volte. E como que você vai fazer tudo isso? Se você não fez quando você tinha 30 anos, agora que você está mais velho, fica muito mais difícil. Então, você tem que voltar a praticar o esporte que você tem que fazer. E depois, dentro daquele esporte, aí é você com você mesmo. Porque daí Sim. você cai em situações no jiu-jitsu que às vezes eu mesmo, eu sou professor, mas tem meninos mais novos vão lutar comigo e ganham de mim na luta. E eu vou fazer o quê? Eu vou ficar bravo? Eu vou querer bater nele? Eu vou... Até onde isso vai levar? Aquilo é uma situação de evolução até da minha conduta como professor e como pessoa. Porque um tem que ganhar, outro tem que perder. Então a gente tem que aprender isso. E eu vejo por outro lado, eu vejo, de repente, qual que é a solução? O que eu preciso melhorar na minha vida para o meu treino ficar melhor? De repente, para isso não aconteceu, para minha técnica ficar melhor. Aí você começa a se desenvolver e aí você começa a ver que você dá continuidade a isso. Porque no final, é isso que importa. É você estar com os amigos, o jiu-jitsu ele desenvolve, fora essa paciência, ele desenvolve uma comunidade onde você precisa do seu coleguinha para você treinar. De repente você vai nadar, você consegue nadar sozinho. Você vai levantar peso, você consegue levantar peso sozinho. Não, eu acho assim que eu reparei o seguinte, sabe? O esporte, ele é absolutamente essencial para a saúde da gente. Isso, por exemplo, depois a gente vai falar dos master, dos atletas master, porque eu sou uma, né? E eu estou desenvolvendo um trabalho em cima disso. Aliás, vou até te perguntar se tem master no jiu-jitsu, se Uhum. tem faixa etária, se tem Sim. alguma coisa assim, né? Mas o que eu pude perceber porque todos os masters são a evidência de que para você chegar na saúde, com longevidade, com qualidade de vida, o único caminho que a gente tem são os esportes, seja lá qual for. Né? E é por isso também que eu faço essas lives para apresentar os esportes, sabe, Pedro? Porque aqui no Brasil a gente quase não vê outros esportes que não meia dúzia. Né? Sim. Então, quando a pessoa vai praticar, vai fazer uma prática esportiva, eu acho que o principal é você ter paixão por aquilo, porque senão você não fica. Porque é difícil, não é? Você tem que treinar com frio, com calor, com preguiça, com dor de cabeça, com sei lá o quê, né? Então você tem que gostar daquilo. E para você gostar daquilo, você tem que descobrir qual esporte, com qual dos esportes você se identifica mais. Né? Eu acho que, além de gostar, é um pouco cultural isso. Sim, É um pouco cultural, sim. porque, que nem eu falei para você, eu tenho uma filha de 7 meses. A gente está levando ela na natação. E muitas pessoas falam, nossa, mas é frio. Né? Ah, a gente leva ela entra na piscina aquecida, ela nada, a gente não tem problema nenhum. Ou seja, é cultural. Desculpa. A minha cultura é assim, ela vai praticar esporte, porque eu acho que isso é benéfico. Eu vejo assim, o pessoal da minha idade, eu vejo o pessoal mais novo, o pessoal mais velho, eles têm problemas que eu não tenho. Problemas assim de ansiedade, de depressão. Não que eu nunca passei por momentos difíceis na minha vida, eu também passo. Mas a maneira com que eu encaro isso é uma maneira que eu vejo que foi o esporte, foi a luta, foi eu participar de campeonatos, foi eu estar em situações difíceis que me fizeram sempre procurar a solução. Então, se eu ficar pensando muito, me sentindo mal, você acaba ficando mal. E no Sabe, Pedro, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a gente enxerga os problemas como desafios, sabe?
O que não tem solução, solucionado está. Mas todos os problemas, alguma solução vai ter. Então, não é um problema, é um desafio. A gente enxerga isso como um desafio. Eu acho que a gente é mais treinado para isso, sabe? Para enfrentar dificuldade, porque a gente briga com os próprios desafios, né? É, E você é treinado desde criança, né? é, Então, vamos supor, se você é treinado a comer bolacha recheada e ficar feliz quando você come bolacha recheada, pro resto da sua vida você vai ficar feliz quando você come uma bolacha recheada, que é bom, que é super gostoso. Mas se você faz o seu corpo se acostumar com uma coisa com um hormônio natural seu, que é liberado em todos os esportes, com uns mais, outros menos, que vai depender daquilo que você falou, de a pessoa ter uma paixão a mais, gostar, ter amigos envolvidos, tudo isso influencia muito. Eu vejo que quando um amigo chama o outro, eles formam um grupinho e aquilo fica muito legal. Um incentiva o outro, e isso faz parte do esporte também. Esse comunidade ali, tanto é que tem comunidades que não são tão boas, são tóxicas, e eu, como às vezes líder da academia, eu tenho que não deixar isso crescer. Mas é coisa do esporte. Você então, é isso que eu ia te falar. Eu percebi que não só o esporte nos leva a essa longevidade, mas se a pessoa que começar, ela não encontrar um grupo, ela se sociabilizar, se identificar com aquele grupo, é difícil ela criar o hábito, sabe, de praticar aquele esporte. Eu acho que os grupos são fundamentais, viu, para manter esse elo, eu sou né? E a fazer com que a favor, pessoa vá treinar e um puxa e o outro puxa. Eu acho isso muito importante. sim, eu sou a favor da pessoa achar o grupo que ela se encaixa. Muitas vezes entram muitas pessoas na minha academia. E aí, às vezes, elas não conseguem ficar. E a gente faz um controle de ligar, às vezes mandar uma mensagem, não, por que você não está indo? Por quê? E muitas vezes eu falo para essas pessoas, então procura outro lugar. Procura, porque eu sou um cara que eu gosto tanto do jiu-jitsu, o que eu ensino, eu gosto tanto do judô, eu gosto tanto do kickbox, coisa que eu ensino, que eu prefiro que a pessoa, em vez de ela parar, ela vá para outra academia e continue, do que ela não faça nada. Porque eu sei dos benefícios. Sim, E a comunidade cresce, né? Se você pensar que a comunidade do jiu-jitsu cresce, porque às vezes essa pessoa não se sentiu bem na energia do ambiente que eu tenho na minha academia. Mas tem um outro lugar, você vai chegar mais próximo de um lugar que as pessoas são mais parecidas com você, né? Isso é normal do ser humano. Então, isso é normal e eu vejo como uma das melhores partes. Porque daí você se sente bem, você se comunica, você se conecta com as pessoas. Então, isso é importante, né? é essa sensação de pertencimento, né? Uhum. Sim. Isso eu acho que dentro da academia, você tá vendo que eu tô com moletom, camiseta, a gente tem muito isso. Os meus amigos é até engraçado, eles falam, minha mulher, ela quer me matar, porque no armário só tem coisa da academia. E é engraçado isso mesmo, eu mesmo, no armário só tem coisa da academia. A gente tem um pertencimento com o lugar que a gente treina, com o ambiente que a gente tem, e acaba que o ambiente molda quem você é e mostra para as pessoas fora o que significa aquele lugar. Então tem pessoas que nem vão lá porque de repente não gostam da vibe que é aquele lugar. E tá tudo bem também, que cada um. E isso não quer dizer que um lugar é mais perfeito que o outro, porque todo lugar tem problema, todo lugar, Sim, toda cidade. E é assim que a gente é, vive. Quando você se conecta com pessoas parecidas com você, a tendência é você se melhorar como pessoa, né? Que é um dos objetivos do treinamento de lutas, é você se melhorar como pessoa. Você está lidando com o seu ego, você está lidando com o seu orgulho, porque, né, acontece situações às vezes na academia que você fala, nossa, como que isso aconteceu aqui dentro? Assim, como que eu vou lidar com isso? E aí, por isso que às vezes a gente vê um velhinho, cabelo branco, de barbichinha, todo mundo chama de mestre. Porque ele já passou por tantas situações que ou ele parou de fazer aquilo, ou ele aprendeu e se tornou uma pessoa muito boa. Porque ele acaba não errando mais, né? Ele não acaba não errando mais com as pessoas. Às vezes eu falo para meus alunos e tem situações que eu vou conversar com as pessoas e até convido para se retirar da academia.
é super chato você fazer isso. Você convidar uma pessoa para se retirar da academia. Mas é necessário. Porque essa pessoa, de repente, ela teve uma conduta que ela não condiz com ela estar treinando junto com a gente na academia. Não quer dizer que eu sou o senhor certo da parada e ele é o senhor errado, mas ele não condiz com o que a gente Você, prega. você, Pedro, na sua academia, você tem pessoas, por exemplo, eu sei que você dá aula para criança, né? E a partir de que idade essas A gente crianças? pega a partir de 3 anos e meio, 4 anos, a Nossa, gente já tá. pequenininho, bebezão. Não, pequenininho é quando nasce, né? E você tem adultos também, por exemplo, que nunca praticaram o jiu-jitsu e um dia aparecem lá e falam assim, eu quero... Voltando às crianças, eu faço jiu-jitsu com a minha filha desde que ela nasceu. Eu faço os exercícios, eu faço a dinâmica, eu treino várias coisas com ela. Então não tem idade para você treinar jiu-jitsu. E tem pessoas de 50 anos que começam a treinar na minha academia. Então, não tem. Como eu acho que eu não sei se eu comentei para você, mas a faixa etária maior da minha academia é dos 30 aos 60 anos, assim, mais ou menos. Dos 30 aos É, 60. é a faixa maior. Eu acho que o mais velho talvez tenha 58. Ah, não. Eu tenho 60. Ih, agora eu não sei. Mas eu acho que eu tenho de 60 anos. Se você fala senhora, ela vai ficar brava, porque ela é uma moça de 60 anos que treina com a gente. Ela é muito mais forte que um monte de menina de 18 que treina. Ela treina kickbox, treina super bem, é super saudável. Então, talvez ela seja a pessoa que tenha mais idade. Então, talvez eu tenha um ou outro de 62, 63. Mas a média maior que eu tenho é ali entre os 30 e os 50. Entre 40 e 50 eu tenho muita gente que treina. Muita gente. Mas deixa eu entender, no jiu-jitsu, por exemplo, quando você não tem, então, essa faixa etária, assim, que nem, por exemplo, na natação, para explicar, o nadador é considerado master a partir dos 25 anos. Eu não sei quais são os critérios, eu ainda não entendi por que isso, mas é assim. Então, a partir, talvez eles achem que, do ponto de vista da performance, o nadador não vai conseguir ter a mesma que um nadador de 20, Igual 25 anos, entende? ao 24 anos. Bom, não sei. No remo é 30, no corrida é 35 e assim vai. No jiu-jitsu existe essa faixa? no jiu-jitsu é 30. 30 também. 30 E anos, depois é dividido de quanto em quanto tempo? Porque na natação é de 5 em 5 anos. eu acho que é 30 a 35, Aí de 35 5 em a 5. 40, aí é 40 a 44, 44 a 48, acho que 48, depois vai de 4 em 4 anos, daí acho que chega uma hora que vai de 3 em 3 anos, alguma coisa assim, se eu não me engano. E Eu aí não tenho. tem campeonato específico para essas pessoas, assim, por O, faixa etária? o Mundial de Jiu-Jitsu de Master é o maior campeonato que tem da É modalidade. mesmo? Que legal saber disso. Se eu não me engano, agora me fugiu os números, mas eu vi esses dias um professor falando disso. Eu não sei se é 20 mil atletas, 25 mil atletas que tem, mas é um campeonato de 5 dias que tem 20 áreas de competição, mas é um dos maiores campeonatos que tem Master, porque o Jiu-Jitsu ele já vem num crescimento muito grande. Então tem muito atleta Master que já treina, e o Jiu-Jitsu é dividido por faixa, né? Tem o Mundial branca, azul, roxa, marrom e preta. Então, de repente, a senhora vai começar a treinar. Aí a senhora vai lá na sua idade como faixa branca. Você vai lutar como faixa Entendi, branca. Aí vamos supor entendi. que você pega a faixa azul. Aí você vai lutar com faixa azul. E alguém da sua idade vai ser faixa preta, mas daí é outra categoria. Então, agora no judô já não. No judô tem a categoria master, mas não é dividido por faixa. É só por idade. Então, de repente, você começou e vai lutar um campeonato, você de repente pode pegar uma faixa preta. Quantas faixas tem no jiu-jitsu? No jiu-jitsu adulto tem a branca, azul, roxa, marrom e preta. Aí depois da preta a gente tem a coral, vermelha e branca. A gente tem a coral, vermelha e preta. E depois a gente tem a vermelha.
A pessoa só pode passar da branca para coral depois de 31, desculpa, da preta para coral depois de 31 anos de faixa preta. Como é que é? Ela tem que ter 31 anos de faixa preta para ela trinta pegar. e um anos de faixa preta? Mas, meu Deus, quanto tempo essa pessoa tem que viver? A pessoa pegar. Eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu com 28 anos. Ou Você, seja, 28? vai para 15 anos que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu peguei a faixa preta de judô com 19 anos. Vai para 25 anos que eu peguei a faixa preta de judô. Ah, então você está já pertinho da Não, faixa coral. tô longe. Não. Eu tenho 14, faltam 15, 6, faltam 17 anos para me pegar a faixa coral. Mas, peraí, Pedro, desculpa a ignorância, mas quando a gente não conhece o esporte, a gente faz pergunta boba mesmo, sabe? Você me perdoe. Bom, quando você fala que precisa de 31 anos, precisa de 31 anos de prática, de treino. É, Você tem. Como é que você faz? Tem. a federação que toma conta disso, né? A confederação que toma conta disso. Sim, Então, vamos supor assim, se você ficar alguns anos sem se confederar, sei. quer dizer que você está fora do esporte. Então, talvez você tenha, eu não sei como que funciona direito, mas tem alguma coisa que você tem que fazer, alguma documentação, alguma coisa que você tem que fazer para correr atrás disso. E aí tem os cursos que você tem que fazer de regras, de primeiros socorros, de parte técnica, enfim. Entendi. Outros pré-requisitos que você deve ter para conseguir essa faixa. No judô já é diferente. No judô você faz exames, né? Você faz exame pro primeiro dan, pro segundo dan, pro terceiro dan. Aí eu acho que a partir, se eu não me engano, do sexto que você pega a faixa coral. Só que no judô só tem a coral branca e vermelha. Não tem a coral preta e vermelha que tem no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu, digamos assim, que ele tem uma carreira, digamos, mais longa. Não, basicamente, É ao mesmo tempo que o judô. graduado, mas as duas carreiras são longas. A vida nunca tem fim, né? E tem muitos lutadores com essa faixa. Não, tem poucos. Tem? Bom, agora está cada vez mais, porque a expectativa de idade está crescendo, né? Então as pessoas que se alimentaram bem, fizeram esporte, mesmo a senhora tem 68 anos. Então, tem pessoas que pegaram faixa preta com 18 e com 50, né? 30 depois, olha lá, com 50, 52 anos estão pegando a coral. Ou seja, uma pessoa de 52 anos é super jovem, né? Hoje em dia, assim, se eu for pensar assim, é perto do que era antigamente, uma pessoa que se cuidou. Porque lembra que você falou dos benefícios do jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele é baseado em movimentos de defesa pessoal. Ou seja, Sim. ele foi criado para se defender. E se você pensar em defesa pessoal, ele envolve o que você come também, o que você pensa, quais são os pensamentos que você coloca na sua cabeça, quanto você treina, porque se treinar demais também não faz bem para você, né? Se você treinar em alto rendimento não é saúde. Então, você tem que juntar tipo, um treinamento de qualidade, você tem que ter hábitos bons de alimentação e você tem que ter hábitos bons de pensamentos também. Porque não importa onde você mora, o que você faz, mas se você tem pensamentos bons, você acaba tendo uma vida melhor. Então, tudo isso faz parte de defesa pessoal. É como você se comporta, aí você tem uma vida melhor, você é mais feliz, você tem amigos, enfim, cada um tem um conceito do que é felicidade, mas basicamente todas essas coisas te ajudam a ter uma vida melhor, né? É uma filosofia, né, Pedro? Sim, sim. Então, no mundo onde eu vivo, isso me ajudou muito. Eu sou do interior, então no interior, quando eu era moleque, as pessoas só faziam churrasco e e só bebiam e comiam muito. Então, esse é o básico assim, do ser humano, se você pensa bem. Então, se você estiver praticando um esporte, aí fica muito mais fácil. A gente até brinca que antes de eu abrir a minha academia, meus amigos ficavam só no bar. Ficavam uma semana inteira no bar. Hoje eles só ficam de final de semana.
Dia de semana eu arrastei todo mundo. Falei, não, vamos me treinar então. E tem muitos ainda que eu preciso trazer, mas a ideia é essa, é beneficiar as pessoas, é uma prática, é um esporte, né? Tem o convívio social, tem a prática de saúde, e você acaba convivendo com pessoas que estão treinando. Se você começar a treinar, você vai se sentir tão mal no primeiro dia de treino que você vai falar, não, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ver o que eu faço Sim. para melhorar minha vida. E aí você está no ambiente de uma academia, as pessoas acabam tendo os pensamentos bons, né? As pessoas acabam conversando de coisas boas, legais, então o ambiente fica muito melhor. E aí você vai melhorando como pessoa, então você sente esses benefícios. A partir do momento que você sente, você não quer mais parar. Então, basicamente, a vida de um lutador de jiu-jitsu é essa. Às vezes parece que os Pedro, caras. tem mulheres? Mulheres ainda tem um preconceito contra isso, mas Ainda tem preconceito. a sociedade é preconceituosa, né? Se você pensar bem, a sociedade é preconceituosa. Então, muitas. Quando o marido faz, a mulher faz, é um pouco mais fácil, e vice-versa. Eu vejo hoje as crianças, hoje em dia na nossa aula Kids, chegou hoje eu acho que é bem meio a meio, mas tem épocas do ano, assim, que tem muito mais meninas do que meninos, que os pais levam, que os pais querem que as meninas já cresçam se empoderando, sabendo se defender. A gente trabalha muito com jiu-jitsu verbal, né? Ou seja, postura de luta, não põe a mão em mim, olha na cara do agressor, ou seja, não deixa não, ninguém vai me segurar. A gente tem algumas técnicas específicas para isso. Então, tudo isso aí você vê que a cabeça das pessoas tá mudando. Porque se tem bastante criança, público feminino, é porque os pais colocaram, né? Porque a criança não sabe o que quer. Ela faz que os pais mandam. Então, a gente vê que vai crescendo. O jiu-jitsu nos Emirados Árabes cresce muito. Então, lá eles têm uma cultura, imagine, a mulher, ela não pode mostrar o cabelo. Ela Sim. é única, ela tem várias coisas. E o jiu-jitsu lá foi implantado de uma maneira que tem em todas as escolas. O jiu-jitsu você faz guarda com a perna. Você coloca o seu adversário no meio da sua perna. Agora, você imagina numa cultura onde a mulher não pode mostrar o cabelo, eles estão introduzindo um esporte que você faz guarda com a perna, onde você põe o adversário no meio da sua perna. Então, que quem não conhece, olha, eu tenho muitos amigos que até hoje, eu tenho parentes meus que ficam, vocês ficam agarrando um monte de homem, a gente escuta sobre esse tipo de piada até hoje. Quando eu era mais novo, eu até tentava dialogar com uma pessoa que faz isso, mas hoje eu só olho para a pessoa, tipo, de repente ela está acima do peso, de repente ela está doente, de repente ela toma um monte de remédio para ela poder ser feliz, e de repente um cara que faz o esporte é o errado. Então, isso é cultural, né? A pessoa tem que escolher a vida que ela quer. Ela que escolhe. Aí, se a gente não escolher o que a gente quer da nossa vida, outras pessoas escolhem por você o que você vai fazer da sua vida. Então, a ideia do empoderamento é essa, é você poder escolher, não põe a mão em mim, não quero, eu vou fazer isso, eu não vou. E se você aprende desde criança, principalmente as mulheres, ela cresce uma mulher mais empoderada, ela pode escolher o que ela quer, ela pode ter um entendimento melhor, principalmente do corpo dela, do que ela pode fazer, do que ela quer, então acho que isso é muito importante. E tem mulheres com faixa preta e com faixa coral? Ou são poucas? Ó, mulheres faixas pretas tem muitas, Tem muitas. muitas. Se eu não me engano, tem a Patrícia Lage de São Paulo. Eu não sei se ela tá para pegar a faixa coral. Não, acho que ela não tá para pegar, ou tá próximo de pegar a faixa coral. Mas é uma boa pergunta. Eu nunca pensei nisso, em saber. Eu vou procurar pesquisar para saber se tem O mulheres faixa. Pedrinho está falando que existe uma coral. Existe? Que legal. Patrícia Ele está Lage? falando que sim. Você sabe o nome dela, Pedrinho? Seria legal de saber o nome dela. Sim. Né? É brasileira? A gente nem sabe se é Eu brasileira. acredito que dificilmente uma gringa que seja faixa coral, mas. Uma sim, ó, uma sim. Mas você não sabe nem o nome, nem se ela é daqui? Porque
Você leva mais ou menos quantos anos para chegar na faixa coral ao todo, assim, desde a faixa branca até... Eu falei para você, da preta para coral são 31 anos de faixa preta. Então, mas e da branca até a preta, até o... É, mais ou menos a gente vê uma pessoa normal, uns 8 anos. Imagina, 2 faculdades para a pessoa pegar a faixa preta. Mas tem relatos de pessoas que pegam em 4 ou 5 anos, assim. E no jiu-jitsu você pode ser faixa preta a partir dos 18 anos. Então quem treinou desde criança, né? Quem treinou já tem uma vivência, ele consegue evoluir muito mais. Antigamente, a graduação ela era feita por mérito competitivo. Então, ou seja, estava todo mundo lá, quem era bom, quem estava batendo em todo mundo, quem ganhava o campeonato, trocava de faixa. Quem não, acabava não trocando. Então, essa foi a época que se expulsou mais pessoas das academias, porque o desenvolvimento é individual. Então, de repente, vem uma pessoa que ela não sabe nem andar direito, ela é super medrosa, ela não se alimenta bem, ela tem as dificuldades dela. Ela começa a praticar o jiu-jitsu, ela começa a se alimentar bem, ela começa a se comunicar com as pessoas, Olha, ela começa a que ser sensacional isso. uma pessoa dessa, ela tem que ser graduada. Muito mais que, de repente, uma pessoa fortuna que, de repente, vai ganhar um campeonato, mas não sabe nem conversar, não faz nada de bom, se comporta super mal onde ela vive. Então, isso é uma situação mais moderna. Eu vejo pela minha academia. Minha academia, a gente tem uma metodologia de graduação e eu analiso pessoa por pessoa. E muitas vezes nem sou eu professor, é outro professor, mas eu vou lá, converso e falo, e aí, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha dessa pessoa? Como ela está se desenvolvendo? A pessoa tem que ter um benefício pelo esforço dela, né? E pelo que ela Sim, claro. porque também se ela se esforça e não melhora, é impossível, não existe. Uma pessoa que vai e pratica, ela melhora. Ela não consegue praticar alguma coisa por um tempo e não aprender alguma coisa que seja. Algum benefício ela vai colher. Então, esse mérito já é... As escolas modernas hoje trabalham desse jeito, né? E aí você consegue cada vez mais ter mais praticantes, porque você consegue beneficiar e isso motiva, né? É muito engraçado. Com as crianças, a cada 4 graus na faixa, a gente troca de faixa. Os adultos e as crianças. Grau é um esparadrapo que você coloca na faixa. Aí tem algumas escolas que usam por quantidade de aulas, tem umas escolas que usam por melhora mesmo. Nossa, esse garoto tá ficando muito bom, ou junta as duas coisas. E você dá um grau para uma criança, você deixar a criança mais feliz do mundo. Então, às vezes faço uma brincadeira lá, eu estico uma corda lá e falo, quem chegar no final vai ganhar um grau. Eles ficam pendurando na corda. Se eu deixar a aula inteira, todas as aulas, enquanto eles... Aí um chega lá e ganha o grau. É a felicidade deles. Então, na verdade, o grau que ele ganhou, tudo bem. O que eu queria é que eles se esforçassem para fazer isso. E com as crianças. E com os adultos, pode parecer engraçado, mas é a mesma coisa. Um grauzinho para um adulto, ele fica feliz demais. O dia que ele ganha é postagem no Instagram, postagem no Facebook, a pessoa fica super feliz, manda mensagem para mim, nossa, Pedro, eu fiquei muito feliz pelas palavras que você falou, porque depende quando a gente dá esse mérito para a pessoa, quando a gente beneficia, a gente sempre explica o porquê, explica o que a pessoa melhorou, porque às vezes ela não se enxerga, ela acha que ela é a mesma pessoa de quando ela começou, ela não sabia nem andar, eu não sabia falar, não se comunicava com as pessoas. Aí Puxa você vida, que e coisa. ela fala, nossa, realmente, acho que eu melhorei nisso. Nem ela não entende, né? Então, eu acho que essa parte do jiu-jitsu é importante para todos, né? Ó, o Pedrinho achou Ivone Duarte. É a única faixa coral até o momento. Então, caraca, que legal. Essa eu não sabia. Não sei nem que... Assim, eu vou procurar depois para saber quem é. Escuta, no jiu-jitsu não tem como no judô, catar. Não tem, né? No jiu-jitsu, não. No Não. judô, eles têm um... no jiu-jitsu, não. Minha esposa mandou uma mensagem aqui que ela ama os grauzinhos dela. Que ela tinha 2 graus, mas agora ela só tem...
ela não se comportou bem aqui em casa, que tá valendo também, faz parte do treino, eu tirei 1 grau dela. Ganhei o grau, você perde o grau também. Isso é importante. Bom, aí eu ia te perguntar, as mulheres. Ah, isso é, sabe, Pedro, eu sempre, às vezes, eu fico pensando, né? Puxa vida, às vezes eu ouço, o esporte é para todos. Ai, Pedro, não é para todos, o esporte é caro, né? Infelizmente. O jiu-jitsu porque a natação é cara, sabe? Que você tem que ter uma piscina, você tem que pagar uma academia, você tem que depois fazer musculação. A piscina é cara. O jiu-jitsu também. Eu não sei que base que você tem que falar que é cara Por ou não é. exemplo, ó, na natação, você tem os equipamentos para nadar, a, óculos, touca, depois você tem todos os equipamentos que você usa para nadar, que em geral a gente tem nosso, né? O maiô, depois tem que ter o traje para fazer a competição, que é carésimo. Depois você tem que ser sócio de um clube, ou então você tem que se filiar a uma academia onde tem uma piscina, que é cara também. Depois você tem que fazer a musculação, aí você paga separado. Aí você tem os suplementos, depois você tem que se inscrever nas provas. Aí você vai viajar. É carésimo, não é barato. Fabiana, eu costumo dizer que o jiu-jitsu é para todos, mas não é para qualquer um. Ou seja, você nascer numa condição ruim de vida não depende de você, mas você correr atrás para melhorar a sua vida depende de você. E felizmente ou infelizmente, você ganhar um dinheirinho para você poder dar uma vida melhor para você e para sua família faz parte do mundo que a gente vive. Então, senão a gente vai depender do governo, a gente vai ficar esperando isso. Obviamente, se você vê em todas as cidades, tem a prefeitura, tem uma piscina lá, de repente não é aquecida, de repente você só tem 6 horas da manhã para nadar, Sim, porque você tem que trabalhar no outro horário, ou sim. seja, eu vejo do ponto assim, se você quer, você consegue. Não existe não existe nada que é caro. É tipo, se você quer, realmente você consegue. Qualquer coisa na sua vida. Obviamente, não dá para você ter uma bicicleta e querer andar de Mercedes. Você tem que Sim, comprar uma bicicleta melhor, uma motinha. Você tem que ir prosperando na sua vida. E se a gente tiver um mindset desse, para nossa vida não tem limite. Não tem limite do que a gente quer fazer. Mas para você, de repente, ter um contra bom, você tem que oferecer alguma coisa boa. Mas por quê? Se você quer que aquilo venha porque você é bonito, ou porque que você acha que você é filho de Deus, todo mundo é. Então, meu pensamento é assim. Talvez possa ser um pouco grosseiro, mas é assim que eu penso. Então, mesmo não, eu. eu falo isso até para as pessoas, por exemplo, a partir de 60 anos que são aposentadas, você sabe que a aposentadoria ela não é, né, nada de extraordinário. Então, tem muita gente também que sempre teve assim, uma renda mais menos vultosa, digamos assim. Então, a aposentadoria também não é lá essas coisas. Então, para manter essa saúde através do esporte, é caro. Você entende o que eu estou falando? É uma coisa. E aí, quando você tolhe a pessoa do direito dela de praticar um esporte em função para ter saúde, né? Como é que essa pessoa vai manter a saúde dela sem a prática esportiva, né? A não ser que. Porque até mesmo para você ir correr, se você quiser correr e tudo, fazer uma prova, até tênis é caro, né? Então, Mas eu ainda tenho aquele pensamento, entendeu? Eu acho que se a pessoa quer realmente, ela consegue. Ela tem que só sair da zona de conforto ali de repente reclamar, ela consegue. Hoje em dia a gente tem praça, obviamente é bem precário. O esporte poderia ser muito melhor, poderia melhorar se pessoas do esporte gerenciassem isso. Então, e sim, é uma discussão hoje sobre o jiu-jitsu ser olímpico ou não. sim. Eu não tenho muito uma posição sobre isso, mas existe uma discussão aí. Vai ficar olímpico, mas se ficar olímpico, o governo que vai tomar conta do esporte, mas espera aí, será que vai funcionar do mesmo jeito? Será que vai ser bom ou não? Eu vejo assim, na minha cidade tem
alguns projetos sociais, eu vejo em outras cidades tendo projetos sociais, e um projeto social, de repente, ele é um conflitante com uma academia, se você pensar bem em pagar mensalidade, né? E, de repente, nesse projeto social, qual é o controle que eles têm? Como que eles... Ah, qualquer um entra e treina de graça? Mas como se treinar de graça? Eu começo a pensar assim, será que ele teria que treinar e dar alguma coisa em troca, que não seja dinheiro, que Sim. seja uma dedicação à limpeza, ou eu não sei dizer, porque eu trabalho com uma academia privada, né? E às vezes tem pessoas que não têm tanta oportunidade de poder e vão lá para treinar, e eu falo, você pode me ajudar com a limpeza aqui? Você pode me ajudar com isso? Você pode me ajudar com isso? E tem poucas pessoas que continuam, que me ajudam nisso e treinam lá como se fosse uma pessoa pagante normal. E essa pessoa, ela é pagante para mim, porque ela paga da maneira que ela pode. Isso é importante. Agora, tem pessoas que, eu vou limpar, então eu não vou. Então, também tem isso, né? Então, A Cris, o Pedrinho, estão falando que tem projetos sociais na cidade, tem judô, aqui, tem Gil, tem vários esportes, Bragança Paulista também. aqui tem, sim. É que eu não. Na verdade, eu não. Como eu não sou dessa área, eu não sei dizer para você se como isso é bom Sim, ou não. Como- não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Eu conheço alguns projetos sociais que são muito bons, entendeu? Mas conheço diversos que não são bons. Então, Pedro, quanto custa? Você usa um kimono? sim, Quanto custa um o kimono kimono? ele custa de 350 a R$ 1.000 um kimono. Pode ser. Tá. E aí depois, quando você troca de faixa, você tem que pagar também? Sim, Paga. nossa. E aí, essas pessoas em geral treinam quantas vezes por semana? Treino tem de segunda a sábado na academia, né? Tem Segunda a sábado. domingo, aí tem umas pessoas que treinam de domingo também. Então, aí se você pensar que uma mensalidade média de uma academia é R$ 200. Se você fazer um bico de garçom, ou se você tiver uma moto, trabalhar de motoboy, um dia você consegue tirar R$ 100, R$ 80 que seja. Se você trabalhar 2 dias no mês, você consegue pagar a mensalidade para você treinar todos os dias. Sim, Aí, tipo, de repente, aquela pessoa precisa mesmo, porque ela já tem uma idade, ela tem uma deficiência, aí, de repente, essa pessoa precisa do Estado. Agora, o cara vai sim. lá num projeto social, nada contra um cara que compra um carro novo, que eu acho que a pessoa tem que comprar mesmo, mas ele vai no projeto social de carro novo, ele vai no... Então, mas que projeto social é esse? Entendeu? Só na minha maneira de pensar. Não que eu esteja certo ou errado, mas eu vejo que um projeto social tem que beneficiar as pessoas que precisam, realmente precisam. Então, por isso que isso tem que ser bem organizado, mas daí isso é um pouco político, então é só a maneira que eu penso. Então, de repente, os projetos beneficiam bastante mais as pessoas do que menos na parte que eu vejo. Então, é só isso. Bom, o Pedrinho, o berço natação no Brasil, olha, a Associação Brasileira foi fundada no Rio, né? Eu acho que é o polo aí, Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, eu acho que inclusive é o maior número de nadadores e são os melhores e tal. É por aqui mesmo. Bom, Pedro, é, bom, eu já falei de diferença. E como é que você concilia, né? Ou você conciliou esses dois esportes que são, na realidade, são bem diferentes, né? O kickboxing e o jiu-jitsu. É que quando eu comecei a treinar, eu fazia apenas o judô, aí eu me formei em faixa preta. Sei. E aí eu comecei o jiu-jitsu. E entre as crianças, entre a luta em si, isso eu acho que é um negócio instintivo, é um negócio animal, que acho que os garotos têm, o confronto, a luta, o seu melhor, isso está dentro de nós, seres humanos. Então, sempre existiu luta, né? Então, eu acho que eu sempre tive essa vontade. Eu acabei fazendo judô primeiro, depois jiu-jitsu,
porque meu pai me direcionou para isso, né? Talvez eu era uma criança um pouco hiperativa, lenta, então ele falou, não, se eu colocar ele numa arte de soco e chutes, talvez ele fique mais... Essa era a cabeça do meu pai, né? Eu dou aula hoje, eu acredito que não seja assim. Eu acredito que conforme a criança vai aprendendo, ela sabe discernir, ela tem um discernimento um pouco melhor. Mas quando é da criança, às vezes, não tem um comportamento bom, acontece. Ela vai colher os frutos da família que ela teve e, enfim, da criação que ela teve. Eu não sei dizer isso, mas para mim foi assim que aconteceu. Então eu não pude ir porque meu pai que levava. A partir do momento que eu dependia de mim, aí eu fui atrás de treinar e Entendi. fui treinando, e adoro treinar e gostava muito porque o meu objetivo era lutar MMA na época, né? Então, o MMA era um mix de artes, os campeonatos. Porque na época eu pensava em, em sobrevivência. Talvez eu tinha uma sobrevivência. Porque Sobrevivência. eu nunca passei fome, né? Eu sempre tive uma família onde eu sempre tive comida na mesa. Mas eu tinha fome de informação, eu tinha fome de coisas, eu tinha fome de viver. Então a luta me fez. Fui 4 vezes para o Japão, eu fui 2 vezes para os Estados Unidos. Tipo, eu pude viajar por diversos lugares, no Brasil mesmo, em diversas cidades, com esporte. Então, isso já me fez vencer muita coisa. Então, para isso foi muito bom. Então, eu vejo essa parte muito benéfica do esporte. Então, se uma pessoa vai lá e se dedica ao esporte, e ela se dedica mesmo, ela começa a colher os frutos disso. Daí começa a surgir oportunidades. Aí a oportunidade está lá. Daí se você, de repente eu vou usar o esporte para estudar, ou vou usar o esporte como network, eu vou usar o esporte para melhorar minha saúde, para mim fazer outra coisa. E aí cada um vai encaixando conforme vai encaixando, né? E eu acabei fazendo todos os esportes e eu gosto muito de todos. Tanto é que eu sempre tenho que programar o que eu tenho que fazer. Eu não consigo mais fazer tudo que eu quero, inclusive nadar. Eu tô levando minha filha na natação, e aí eu brinco um pouquinho com ela, na hora de tomar banho, minha esposa vai dar o banho nela, eu ponho o óculos e dou uma nadadinha. Que é aqueles 10 minutos que eu tenho. Que daí entra naquele ponto de viver o mais o presente. Que é uma coisa que a gente faz cada vez menos. A gente vivencia menos o presente, né? Então eu procuro, se eu tô lá na piscina, eu já aproveito e já nado. Se eu sair, eu Sim. já corro. Tem gente que fala, nossa, mas você vai correr essa hora? Eu falo, o horário que deu pra mim. Mas você vai treinar essa hora? Ou eu escuto bastante. Você não vai treinar hoje? Porque como tô na academia muitas vezes das 6 da manhã até as 10 da noite, eu passo por diversas turmas, né? E várias turmas eu não sou professor. São outras Quantas pessoas. turmas você tem? Eu acho que na academia tem a turma das 7 da manhã, tem a turma daí tem às 7, tem às 8, tem às 9 das crianças, tem às 9h45, tem meio-dia, depois começa às 5 da tarde, às 5h30, aí tem a turma das 6, das 7 da noite e das 9 da noite. Então, Quer dizer, cada sessão 1 hora. 1 hora de tem treino. algumas aulas que são 1h30. 1 hora e meia. Quando a minha academia vai fazer 9 anos. Quando eu abri ela, eu era o único professor. Então, chegou dias que eu dava 11 aulas no dia. Então, meu final de semana eu ficava morto. Eu fiquei durante mais ou menos, acho que 2 anos, assim, se não me engano. E, eu, e mesmo nesses 2 anos, teve amigos meus que eram bem parceiros, que estavam comigo ali, que me auxiliaram. E depois disso, esses que auxiliaram começaram a ter os seus horários de aula. Que são hoje, tipo, os meus parceiros ali que estão numa hierarquia, são junto comigo na academia. Eu não sou, tipo, a peça principal da academia. Eu apenas escolhi isso como objetivo de vida, organizar a academia, porque eu tive muito tempo de prática, então eu tenho uma certa experiência e tem muitas peças chaves ali na academia que fazem da nossa academia tipo, uma das melhores da região. E eu acredito e a gente vai brigar para essa academia ser uma das melhores academias do mundo. Então, a gente tem esse propósito. Isso deixa a Aí, gente. o Pedrinho está falando que a academia é top demais. Ambiente top, olha lá, ó. Pedrinho, eu estou começando a desconfiar, hein? Você é suspeito.
Pedro, o que você diria para as pessoas que nunca praticaram, mas desejariam conhecer o jiu-jitsu? Como é que você apresentaria esse esporte para elas, para, digamos assim, convencê-las a pelo menos experimentar? Eu acho que primeiro elas não pensam em preço, né? Não pensam em valores de kimono, de nada. Elas têm que visitar a academia, elas têm que conhecer, têm que ir lá conversar com o professor no local, no horário que elas querem treinar. Elas procurarem saber se tem algum conhecido, amigos próximos que treinam. Procurar uma academia próxima da casa, um lugar Sim, que tenha menos dificuldade de você treinar. Porque, sim, por assim, eu até sim. com meus amigos que Menos obstáculo, né, para chegar lá. o melhor lugar de treino que tem é o lugar que você treina. Se você não acha que é o melhor lugar de treino no seu treino, você tem que procurar um lugar melhor. Então, acho que você tem que pensar assim. Mas quando você está começando, você tem que procurar lugares próximos, ambientes próximos, e conhecer. E não. Muitas pessoas vêm conhecer a academia, vêm entender um pouquinho. Assim, eu pergunto, você pode vir aqui? Não, não posso, porque esse horário eu trabalho, eu busco meu filho não sei aonde. Eles vêm com tanto problema que eu falo, mas o que você está fazendo aqui? Sim. Acontece aula experimental, que a pessoa vem, faz aula experimental comigo, que eu costumo dar uma aula experimental particular, e depois ela fala, não, esse horário não dá, esse horário não dá. Então, o que acontece? Eles já vêm sem... Então, primeiro você tem que estar determinado. Então, entrar nas redes sociais, entrar na internet, pesquisar sobre as modalidades, Sim. pois, porque eu poderia falar um monte de coisa bonita aqui, mas não adianta. É da pessoa, é aquilo que a gente falou de conexão, de ambiente, de lugar mais próximo, de repente de valor que cabe no seu orçamento também, porque tem academias de diversos valores. Eu tô numa evolução, minha academia vai fazer 9 anos. Eu já passei eu já fiz vários cursos de gestão de academia. Então eu tenho uma consciência diferente de quando eu abri, tanto de valores como do que eu entrego. Então eu sei que quando um aluno ele vai embora da minha academia, a culpa é minha, porque eu não entreguei de repente o serviço que ele queria ou o objetivo que ele queria. Daí eu que tenho que pensar, mas por que que ele saiu? Porque jiu-jitsu é incrível, na minha opinião, um dos melhores esportes do mundo, que você vai conseguir fazer sempre. Porque se você não conseguir fazer em pé, você consegue se fazer sentado. Se você não tiver uma perna, você faz. Se não tiver um braço, você faz. Então, assim, diversas limitações você consegue praticar. Então, para mim, é um dos melhores que tem no mundo, que também é o que eu pratico. Então, é mais fácil a gente vender nosso peixe, né? Mas a pessoa ela tem que partir dela. Se a pessoa não se conscientizar que ela precisa e de repente tomar decisão, não adianta nada. Com alimentação, com treino e com a própria vida. Sim. Se você realmente, eu vou ser uma pessoa honesta, vou fazer isso, não adianta. Você pode ir até na igreja, você pode fazer um monte de coisa, como muitas pessoas vão. Eu até brinco que na nossa cidade tem uma igreja e na frente tem um banco. E nesse banco tem um, tem um lugar que é para deficiente. Sim. E aí você passa na hora da missa lá, o de idoso e deficiente tem carro lá. Só que são pessoas que vão na igreja. Não, mas o estacionamento é do banco. É para um deficiente que vai usar o banco, é para um idoso que vai usar o banco. Não é para você que vai na igreja usar lá. Só que as pessoas vão lá, param como se... E daí o que adianta? Uma pessoa dessa não se conscientizou. Então não adianta nem rezar. Porque você não está praticando a energia que você quer que volte para você. Então, talvez, se a pessoa entrar num propósito com ela mesma, escolher, definir, é o que eu estava falando para você das crianças no começo, ter esse empoderamento. Então, o jiu-jitsu, o esporte, ele faz a pessoa ter uma autoconsciência, a se conhecer. Então, enquanto você não se conhecer, não saber seus limites, não saber o que você pode, o que você não pode, a criança testa seu limite o tempo inteiro. Se você não dá limite para a criança, ela vai se prender. Concordo, eu concordo com você, E totalmente. a criança, o adulto, todo mundo tem limite, a gente tem que seguir regras.
está numa sociedade que você tem que seguir regras. E aí, quando você começa a se conhecer, você entende, de repente, eu gosto de beber, mas quando eu bebo eu fico agressivo, eu faço isso. Então, de repente, você tem que escolher não beber mais. Se alguma coisa que você faz, eu gosto muito de açúcar, mas agora eu tenho diabetes. Então, de repente, eu não posso mais consumir isso. Ou outras coisas, foi só um exemplo. Mas você tem que começar a ter escolhas na sua vida, e se você, desde muito cedo, se começa a se conhecer, aí fica muito mais fácil de você ter uma vida melhor e não demorar tanto tempo para você, tipo, engrenar na vida e se autoconhecer. Hoje o mundo é muito competitivo. Então, às vezes a gente vê muita criança entrando no mundo de competição muito cedo, e muito cedo ele também vai carregar traumas daquilo, que ele teve que fazer coisa que ele não Sim, queria. sim. Então, mas é o mundo onde a gente vive. Então, dentro do que a gente faz, a gente tem que procurar pessoas capacitadas, a gente tem que cada vez. É a busca da nossa vida para sempre. Então, é assim que eu venderia as minhas aulas de jiu-jitsu. É, você é formidável, viu? Nossa Senhora. Precisa ser clonado. Imagina. Bom jeito. Bom, eu acho. Tem uma coisa só que eu queria perguntar. Quais são, assim, as lesões, as lesões mais recorrentes, assim, do jiu-jitsu? Porque, por exemplo, a natação é ombro. Então, todo mundo sabe, né? Tanto movimento repetitivo, a gente acaba, se você não fortalece com musculação, né, dorsal e tudo mais, você O... vai ter problema de ombro. No jiu-jitsu seria o quê? Natação é movimento ativo, né? Você é meio que mesmo tendo as provas de explosão, né? Você tem um aeróbico repetitivo, né? No jiu-jitsu é multiarticular, então a gente usa diversos Articular. articulações. Então, joelho, Joelho. todas as joelho, quadril, cotovelo, ombro, dedos, Os dedos. mãos, pés, dedos dos pés. E a gente tem um pouquinho também de lesão de coluna. Então, mas eu vejo isso evoluindo cada vez mais. Sei. Cada vez mais, porque se você pega uma pessoa totalmente despreparada, que nem você falou assim, uma pessoa de lá, 30, 40, 50 anos, que nunca treinou e já coloca ela numa aula que não é para ela, a chance de ela ter uma lesão é muito grande. Então, cada vez mais a gente tem que fatiar o ensino. Mesma coisa a natação, você pega e até é engraçado, né? Mas se eu for nadar hoje, eu vou nadar 500 metros. Daí a próxima vez eu vou nadar 800, aí depois eu nado 1000. Daí eu fico umas 2, 3 semanas nadando 1000 metros. Você tem que começar gradativamente, É, lógico. Você agora, não pode mas tem gente sair. que você vai lá Né? para nadar, sei lá, fala, nada 1000 metros no primeiro dia, ela vai morrer. Ou numa É. piscina funda que ela não pode colocar o pé se ela não aguentar. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que fatiar o ensino para melhorar isso. Deixa eu ver. Na natação, por exemplo, quando a gente usa muito palmar, né? Você conhece? Então, que é para fortalecer o bíceps, o tríceps, fortalecer o ombro, Um né? segundinho. Só que é assim, o pessoal não dá para usar o palmar sempre e com muita distância. Quem não está acostumado com isso Desculpa. vai ter problema sério de ombro por causa do palmar. Então, é uma coisa muito gradativa. Você vai usar 100 metros, aí no outro, durante uma semana, depois a segunda semana vai nadar mais 200 metros com palmar, e vai assim, porque senão. Eu vejo isso ainda na minha academia como um desafio muito grande. Que as Sei, pessoas, elas chegam com muita vontade de treinar, né? E elas têm que entender que às vezes não é o horário. Não é o horário dela poder. Não é a hora dela poder treinar com os outros amigos mais fortes. Né? sei. Aí É, entra a paciência.
Quando ela começa a entender que... E isso com as crianças também. Eu vejo muito isso. Muitas vezes a gente põe todo mundo na mesma aula. E a chance de eu não poder dar uma aula boa para um ou para outro é muito grande. Com idade, com desenvolvimento. Então, assim, o nosso maior objetivo na academia é poder oferecer o que as pessoas precisam, não só na idade, mas na parte de desenvolvimento. Sim, sim. Com 60 anos lá, ela vai ser direcionada para esse treino. Se chegar uma pessoa de 8 anos, mas com desenvolvimento... A pandemia aconteceu isso, né? Ela quebrou o desenvolvimento das crianças muito. Então, ela tem 8, ela vai encaixar na aula de 5 anos e rapidinho ela já volta para 8 e fica bem. Às vezes o pai tem que entender, calma, pai, agora é a hora de a gente voltar um pouquinho ele para depois na frente ele não passar, porque não adianta ele ficar na aula de 8 anos onde ele não consegue fazer nada. E aí a criançada não vai deixar ele de lado, ele vai ter outros problemas que seriam menores que se a gente melhorasse a base e depois jogasse, como se fosse na escola é assim, não é? A gente não vai primeiro colegial, segundo colegial, faculdade, tem o pré, primeira série, segunda série, por que que o esporte não pode ser assim? Eu acho que o futuro do esporte é esse, é a gente fatiar cada vez mais para você tanto selecionar as pessoas que querem fazer alguma coisa, ou as pessoas que precisam, que é aquilo que eu falei para você. Tem pessoa que no esporte ela vai ver uma maneira de estudar, uma maneira de se dar bem, e não está errado, é o sistema que a gente vive. Isso é importante. Então, Bacana essa sua noção. Legal. Bacana mesmo. não é, não é tão simples, mas eu acho que é um objetivo que a gente tem. Alguém tem perguntas? Ó, o Pi do Judo está falando que você é um profissional que tem vivência de atleta, ser humano com propriedade técnica e prática, viu? O Pia é meu sensei, é meu professor, meu É? mestre. Então, Boa noite, Pi. grande, Muito grande, prazer. ele é uma grande pessoa. Ele, inclusive, tem um projeto social com mais de 2.000 crianças na cidade de Atibaia. É um projeto muito grande, muito sério, né? Um trabalho muito sério, muito legal. Então, eu consigo enxergar um projeto sério e aí eu vejo alguns outros que, de repente, não fazem muito sentido para mim. Por isso que aquele tipo de pensamento passa pela minha cabeça. Não porque eu estou certo também, não quero dizer para você que eu estou certo naquilo. Mas é um pensamento que eu tenho sendo um proprietário de uma academia. Sim. Então, a gente oferece um serviço, mas não é o mesmo serviço que eles oferecem naquele projeto. Tem o mesmo nome, mas não é o mesmo. Então, eu vejo o jiu-jitsu que eu ofereço na minha academia, ele não é o mesmo jiu-jitsu que todo mundo oferece. Então, eu sou faixa preta de judô, eu tenho influências muito grandes de judô. Sou faixa preta de kickbox, eu tenho influências muito grandes nessa área. Então, é uma evolução, né? Quanto mais conhecido, Sim. mais a gente melhora, menos a gente erra, mais a gente vai para frente. Então, Você acha, por exemplo, que as habilidades do kickboxing elas agregam para o jiu-jitsu ou vice-versa? hum, se você pensar competitivamente, talvez é um, é um esporte diferente, vai desenvolver sua habilidade física. Mas se for um competidor profissional, ele é específico, né? Então, o cara que nada não vai correr, né? Então, ele vai correr quando ele for fazer uma preparação geral. Tipo, ele tá de férias, ele vai correr, ele vai fazer outras coisas para ele melhorar as habilidades dele, mas quando ele for competir, ele vai nadar. Ele vai ter que nadar, né? Então, com lutas é a mesma coisa. E daí, como eu falei para você que a pessoa que faz o jiu-jitsu, faz o kickboxing, ele vai lutar MMA. Quando a gente vai fazer o MMA, qual é o lutador que ganha? É o lutador que tem a melhor estratégia. E, de repente, eu melhor em pé, eu treino mais em pé para pegar o lutador de chão, não deixar ele me derrubar e eu ganhar dele em pé. E o lutador de chão treina mais chão para pegar o lutador em pé, derrubar e poder ganhar. Porque a condição física é diferente. São esportes diferentes. Então, você lutar em pé e você lutar no chão é uma especificidade diferente. É como nadar.
se você pegar uma pessoa que corre para nadar, ela vai afundar. Não sei, eu afundo, né? Eu tenho os ossos pesados. Eu começo a nadar no começo da piscina, no final eu tô lá embaixo. Eu sou pesado, então é assim mais ou menos que eu vejo. Pedro, Pedrinho, você está perguntando se eu compito? Nossa, eu vivo para isso. Eu adoro competir. Você sabe que eu treino uma média de eu tenho 68 anos, hein? Eu treino uma média de mais ou menos uns 4 quilômetros por dia, 6 vezes por semana. Isso para piscina. Agora, quando eu resolvo nadar águas abertas, que eu sempre faço provas de águas abertas, aí eu treino um pouco mais. Mas eu faço das águas abertas o meu treino também. Eu uso águas abertas para treinar. Hã? Você nada 4 quilômetros por dia? Por dia. 6 vezes por semana? 6 dias por semana. Eu acho que eu nunca nadei 4 quilômetros. Não, eu quando era mais nova, até uns anos atrás, eu nadava 7. Aí o treinador falou assim, Fabiane, para sua idade, você não precisa de nada disso, né? Porque eu nado desde sempre, sabe, Pedro? Uhum. Então, você adquire uma memória muscular, você começa a aprimorar muito a sua técnica, porque daí a gente vai perdendo a força, né? E daí a musculação é super importante. Mas a técnica ajuda muito quando você vai perdendo essa força por conta da idade, né? Uhum. Então você aprimora muito a técnica na piscina. E é que nem você falou, nadar na piscina e nadar no mar são dois esportes diferentes. Por incrível que pareça, né? São duas coisas assim. Porque um é água parada. E você tem uma sensação de segurança X. E o outro é água em movimento. O Márcio dele, né? Muitas pessoas não têm perdem essa sensação de segurança, né? Porque você tem correntezas, tem ondas, tem ventos, tem águas geladas, tem um monte de coisa. Tem que entender sobre o movimento do mar ali, né? Como é que é? Tem que ter um entendimento do mar, né? Do movimento dele, da maré, de tá. Porque você tem que saber sair de correnteza, você tem que saber que você está numa, né? Perceber. É uma porção de variáveis, né, no mar. Agora, na piscina, não. Na piscina, você está lá, tudo é... Gostaria muito de saber nadar. Professor Rosenildo, o senhor, enquanto professor, é só achar um professor de natação. Nadar é maravilhoso, ele gosta de jiu-jitsu. Mas, só para falar a verdade, eu nunca pratiquei jiu-jitsu. Eu já fiz taekwondo. Mas eu nunca pratiquei jiu-jitsu. Diferente. Mas você está convidada, quando você quiser. Eu vou sim. Eu vou experimentar, Pedro. A primeira aula experimental, daí normalmente a primeira aula experimental nossa, tem um kimoninho da academia, você chega lá tem um kimoninho para você. Ah, que legal. Você vai ter um kimono assim para mim? Vou botar essa primeira aula a gente dá particular, a gente faz separado, porque muitas pessoas às vezes ficam constrangidas de estar lá no meio e não entender, né? Então a gente puxa tipo, separado, numa sala separada, explica mais ou menos os fundamentos, faz uma movimentação, né? Faz uma movimentação com a pessoa, dá as dicas, explica como que funcionam as alavancas primeiro, então agora eu te falei que a gente usa a força do adversário. Sim. Mas daí eu te explico na prática, eu faço algumas brincadeirinhas práticas para você poder ter um entendimento de como é usar a força do adversário. Mas eu vou sim, sabe? Eu estou fazendo isso também. Outro dia eu fui convidada eu fiz um negócio super bacana. Eles chamam de jogar esgrima. Uhum. Aí eu conheci, ela explicou tudo, sabe? As camadas de roupas, a viseira, a espada, o sabre, a diferença, por que tem aquela metragem de pista, né? Onde você faz a esgrima, onde você joga a esgrima. É muito lindo, muito bonito mesmo. Mas é muito difícil, viu?
Você pensa que a gente olha assim e fala assim, ah, Precisão, né? nossa, hã? Muito preciso, né? Muito. E treina demais os reflexos, É, sabe? eu É sou um apaixonado treino de por esporte, reflexo, assim, incrível isso. eu sou apaixonado por esporte. Olimpíada eu já assisti bastante esgrima. A gente fazia alguns treinos. No esporte de luta, eu tinha um treinador que ele dava alguns exercícios de esgrima que ele falava, que era de reflexo, de movimentação, que a gente usava, tipo, alguma coisa para tocar o outro adversário, que você tinha que só tocar nele, né? Não Isso, bater. isso. Porque antigamente, você sabe, eles pintavam a ponta ou da espada ou do sabre, são três armas, né? E aí você escolhe uma, você se torna esgrimista naquela arma lá. Eles pintavam a ponta de vermelho, com tinta vermelha, então sabia quando tocava em você, você ficava, né? Agora, Hoje é tudo eletrônico. Você tem na espada, na empunhadura, você tem onde você coloca, digamos assim, a tomada, né? Com o fio que está amarrado num fio lá em cima, né? Então você tem sensor, esse fio condutor que você pode ir para frente, para trás, para jogar a esgrima. E aí a primeira pontada, né, que você leva, aparece. Então, é muito bonito mesmo, é difícil. Eu fui conhecer e eu fiz uma live sobre isso com a Patrícia, ela é campeã brasileira master de esgrima, porque eu assistia a esgrima na televisão, eu achava aquilo esteticamente muito bonito, mas eu não conseguia entender nada do que, porque ninguém explica, né? uhum. As normas, como é que funciona. É, achei bacana. Ô, Matheus! Ó, o Matheus, ele é organizador das Águas Abertas. Legal. Aliás, a melhor organização que a gente tem é a deles. Que bom. Olha, Pedro, eu não sei nem como te agradecer. Puxa, adorei. Você ensinou muita coisa para gente. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Porque, Matheus, você não tem pergunta para fazer sobre jiu-jitsu? Ou sobre o judô? Ou sobre o kickboxing? Você conhece o mestre Oswaldo de Oswaldo, judô? Mestre Oswaldo. Ele é professor e levou lutadores dele para as Olimpíadas. nossa, Que pessoa maravilhosa. eu não Ele agora implantou, né, escolinhas de judô nas escolas, né, aulas de judô nas escolas. estou organizando, que bom. Eu acho que eu não Maravilhoso. conheço, às vezes. Bom, Pedro, muito obrigada por você dedicar esse tempo, despender o tempo comigo. Agradeço demais. Eu vou gravar, a live já está gravada, eu vou salvar, vou mandar para você. E eu espero que a gente mantenha contato, porque eu vou lá, viu, tentar conhecer isso melhor. Legal, legal, Fabio. Eu que agradeço, né? Essa disposição sua, essa vontade de aprender. Depois que você me falou a sua idade, eu falei, nossa, a idade espiritual, né? Você é muito mais jovem. Então, para mim, foi o maior prazer. Me desculpe os dias que eu não conseguia falar, às vezes durante a semana, de segunda a quinta, minha vida é uma loucura, então eu deixo para responder as mensagens depois, respondo todas. Então, foi muito legal poder conversar. Eu pude aprender mais do que você, porque teve várias perguntas que você me fez, que não me faz sentido, porque às vezes a gente treina tanto tempo e não se atenta ao básico, que é, de repente, mais importante, né? Para, de repente, eu também ensinar para meus alunos
enfim. É que eu sou apaixonada por esportes, então eu vou muito assim mais nos detalhes, eu vou atrás, vou procurar, porque são coisas que as pessoas não explicam pra gente, sabe? Quando a gente não conhece um esporte. Exato. Então, eu acho assim super interessante, porque o esporte também traduz uma cultura, né? Hábitos, você vê, veio lá dos budistas, depois foi para o Japão. Você imagina a história, né? Que você que viajou, que você gostou tanto, que te proporcionou. São coisas assim que é que nem um idioma. O idioma não é só um monte de letrinha que você junta, fala a palavra e junta e faz uma frase. Atrás de um idioma tem uma cultura, tem uma mentalidade, tem hábitos, tem uma culinária e uma porção de coisas. E eu acho que os esportes são assim também. Sim. E sempre começam lá antes de Cristo, lá nos nossos amigos gregos e romanos. Eu até costumo dizer que a história é contada por quem paga. Tem que ter muito, né, para o seu nome ser lembrado, que se chegar alguém lá que pagava, arriscar seu nome, e a política existe desde sempre, né? Então, tem muitas coisas que eu escuto, né, que nem você falou, eu puxo a história, eu tento tirar também o que eu acredito, e a gente tem Sim, que ir, porque também não dá, né, se não for assim, você tem que ter um entendimento seu, né, do que você acha, do que você acredita. Então, é importante. Pedro, gente, super obrigada, viu, pela companhia. E se eu tenho algum título? Tenho, Pedrinho, tenho. Eu não gosto muito de falar nisso, mas enfim, eu tenho recordes brasileiros, tenho recordes sul-americanos e já ganhei campeonato mundial também. A minha especialidade é os 50 livre, mas eu nado 100, 200, 400. Eu vou tentar bater o recorde brasileiro agora dos 800. E eu nado, eu faço em águas abertas. Eu já fiz algumas provas meio biruta, assim, de 24 quilômetros, 10 quilômetros. Eu vou tentar o ano que vem fazer uma lá na Ilha Grande de 16 quilômetros, sozinha, solo. Então eu vou ter que Legal. treinar bastante para isso. É isso aí, motivação, né? Tem um propósito. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Bom final de semana, hein? Igualmente. Tchau, Pedro. Obrigada, viu? Tá.